Era uma tarde quente e abafada, quando Lucas, um garoto de 12 anos, entrou no restaurante mais elegante da cidade. O local estava cheio de pessoas bem vestidas. Os garçons caminhavam de um lado para o outro com pratos finos e a conversa fluía suave, criando uma atmosfera de luxo que o menino só tinha visto de longe. Mas hoje, ele não estava ali apenas para observar. Ele tinha um objetivo: cantar. Segurando o microfone em mãos, Lucas sentia o peso da responsabilidade. Sua avó, Dona Teresa, estava cada vez mais doente, e ele sabia que precisava arrecadar dinheiro para a cirurgia que poderia salvá-la. "Com licença", disse ele, aproximando-se timidamente do gerente, um homem de meia idade com uma expressão severa. O gerente, cujo nome era Augusto, o olhou de cima a baixo, franzindo o senho. "O que você quer, garoto?", perguntou Augusto, claramente irritado com a interrupção. Eu gostaria de cantar aqui hoje à noite", respondeu Lucas com uma voz suave, quase inaudível. Ele sabia que aquela era sua única chance. O restaurante atraía clientes ricos, pessoas que poderiam contribuir com gorjetas generosas. Augusto cruzou os braços e soltou um suspiro pesado. "Aqui não é lugar para crianças", disse ele, olhando para o lado como se já estivesse desinteressado. Mas antes que Lucas pudesse reagir, uma garçonete chamada Clara, que escutava a conversa de longe, se aproximou com um sorriso gentil. "Dá uma chance para ele, Augusto", disse Clara, lançando um olhar compassivo ao menino. "Se ele cantar bem, pode até atrair mais clientes. E você sabe que estamos precisando de novidades por aqui." Augusto hesitou por um momento, claramente desconfortável com a ideia, mas o restaurante não estava em seus melhores dias. Ele balançou a cabeça lentamente. "Tudo bem, garoto. Você tem uma chance. Canta uma música. Se agradar, pode ficar. Se não, vá embora." Lucas quase não acreditou. Seus olhos brilharam de esperança. "Muito obrigado", disse ele, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação tomar conta de seu corpo. Clara sorriu para ele, encorajando-o com um aceno de cabeça. Naquela noite, o restaurante estava ainda mais cheio do que durante o dia. Os clientes conversavam animadamente enquanto as luzes baixas criavam uma atmosfera aconchegante. No canto, perto do pequeno palco improvisado, Lucas aguardava sua vez. Ele respirou fundo, tentando acalmar o nervosismo crescente em seu peito. Tudo dependia daquela noite. "Boa sorte, garoto", disse Clara enquanto passava perto dele, carregando uma bandeja cheia de taças de vinho. "Mostre a eles o que você sabe fazer." Lucas acenou em agradecimento. A garçonete era a única pessoa que parecia acreditar nele, e isso lhe deu um pouco mais de confiança. O gerente Augusto, por outro lado, o observava de longe, desconfiado. Quando o momento chegou, Lucas subiu ao palco. O salão ficou em silêncio. Os olhares curiosos se voltaram para o menino com roupas simples, visivelmente deslocado naquele ambiente sofisticado. O microfone estava à sua frente. Ele o segurou com as mãos trêmulas, mas determinado. Sabia que não tinha escolha. Precisava cantar para salvar sua avó. Assim que ele encostou o microfone nos lábios, um pequeno estalo elétrico ressoou pelo sistema de som e uma faísca saiu do aparelho. Lucas recuou bruscamente, assustado. A plateia soltou um murmúrio de surpresa e desconforto. Augusto revirou os olhos, já prevendo que aquilo não daria certo. "Esse menino vai acabar com minha noite", murmurou Augusto para um dos garçons que estava por perto. Lucas, no entanto, não desistiu. Ele ajeitou o microfone, ignorando o medo que sentia, e decidiu continuar. O som foi ajustado rapidamente por um técnico, e dessa vez, o ambiente ficou em um silêncio absoluto à espera. Com a voz suave e angelical, Lucas começou a cantar. E em segundos, o salão se transformou. Assim que Lucas começou a cantar, o ambiente foi tomado por uma energia diferente. Sua voz suave e profunda parecia flutuar no ar, capturando a atenção de todos os presentes. As conversas cessaram, as taças pararam de tilintar e os olhares se voltaram para o garoto no palco. Ninguém se mexia. Era como se algo hipnotizasse as pessoas, algo que ia além da música. Clara, que observava de um canto do salão,
sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela já havia ouvido muitas apresentações no restaurante, mas nunca algo assim. A voz de Lucas tinha uma pureza que tocava fundo nas emoções, mas também havia uma inquietação. Algo que ela não conseguia explicar, mas que a fazia prender a respiração. O próprio Lucas, enquanto cantava, sentia algo estranho. Era como se a voz não fosse inteiramente sua, como se ela ganhasse uma força diferente ao sair de sua boca. Ele se concentrava na letra, mas uma sensação desconhecida crescia dentro dele. Seu coração acelerava, mas ele não deixava a voz falhar. Sabia que aquele momento era crucial. Dona Teresa precisava dele. A cirurgia era urgente e ele não podia desistir. Na plateia, os olhares surpresos trocavam sinais de aprovação. Entre os clientes estava um homem de terno elegante, Roberto, um empresário que raramente demonstrava emoções. Ele olhava fixamente para Lucas com uma mistura de fascínio e incredulidade. "Quem é esse menino?" Roberto perguntou ao garçom que passava por perto. "Ele apareceu hoje. Vai cantar para pagar uma cirurgia", respondeu o garçom, também visivelmente impressionado. Roberto ficou em silêncio, voltando sua atenção para o palco. Lucas continuava cantando, e a cada nota o público parecia mais envolvido. Alguns até seguravam as lágrimas, como se fossem transportados para algum lugar distante de suas próprias lembranças. Havia algo na voz do menino que despertava emoções enterradas, e ninguém conseguia entender o porquê. Quando Lucas finalmente terminou a canção, o salão permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se ninguém soubesse como reagir. Então, de repente, uma salva de palmas ecoou pelo restaurante. O som das palmas era tão forte que parecia quase quebrar o ar. Lucas, ofegante e suando, deu um passo para trás, surpreso com a reação. Ele havia cantado muitas vezes antes, mas nunca tinha visto algo assim. Clara se aproximou do palco, os olhos brilhando de entusiasmo. "Você foi incrível, Lucas. Eu nunca vi algo assim", disse ela, segurando o braço do menino. Lucas sorriu, ainda ofegante. "Obrigado. Eu só queria ajudar minha avó." Antes que ele pudesse dizer mais, Augusto, o gerente, apareceu. A expressão de desdém que ele carregava antes desaparecera. Agora ele olhava para o menino com uma mistura de surpresa e talvez um pouco de admiração. "Menino, você surpreendeu a todos. Eu nunca vi nada assim." Lucas, ainda segurando o microfone, não sabia o que dizer. Mas antes que pudesse responder, Roberto, o empresário, se levantou da mesa e caminhou até o palco. Ele olhou diretamente nos olhos do garoto. "Quantas vezes você já cantou em público, garoto?" perguntou Roberto com a voz firme e imponente. Lucas hesitou. Algumas vezes, senhor, mas nunca em um lugar assim." Roberto ficou em silêncio por um momento, avaliando o garoto. Depois, virou-se para Augusto. "Esse garoto tem talento. Eu quero falar com ele depois." Augusto assentiu, ainda atordoado. "Claro, senhor Roberto. O menino vai voltar a cantar aqui, sem dúvida." Enquanto os clientes começavam a se dispersar e o burburinho de conversas recomeçava, Lucas desceu do palco com as pernas trêmulas. Clara o seguiu de perto, ainda sorrindo. "Lucas, você vai conseguir. Com uma voz como essa, as pessoas vão te ajudar. Sua avó vai ter a cirurgia, eu sei disso." Lucas sorriu timidamente, mas por dentro, uma pequena voz sussurrava que algo estava errado. Desde que havia tocado o microfone naquela noite, algo dentro dele parecia diferente, como se parte de sua energia estivesse sendo sugada enquanto cantava. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não podia perder o foco agora. Precisava continuar. Enquanto ele saía pela porta dos fundos do restaurante, a brisa fresca da noite tocou seu rosto. Clara ainda o acompanhava, mas ele mal conseguia ouvir o que ela dizia. Sua mente estava em outro lugar, ainda assombrada pela estranheza que sentira durante a apresentação. "Eu volto amanhã", disse Lucas finalmente, olhando para Clara. "Estaremos esperando", respondeu Clara, piscando de forma encorajadora. Lucas seguiu para casa sem saber que aquela seria apenas a primeira de muitas noites
que mudariam sua vida para sempre. Na noite seguinte, o restaurante parecia ainda mais lotado do que na primeira vez. Lucas, agora mais confiante, sentia a mesma mistura de nervosismo e excitação ao entrar pela porta dos fundos. Clara estava esperando por ele, o mesmo sorriso de apoio estampado em seu rosto. Mas desta vez, o ambiente parecia diferente. Ele conseguia sentir os olhares das pessoas ao redor, mesmo antes de subir ao palco. Era como se todos estivessem ali apenas por ele. "Pronto para arrasar de novo?" disse Clara, ajustando o microfone em suas mãos. Lucas sorriu de forma tímida. "Acho que sim. Vou tentar dar o meu melhor." Clara colocou a mão no ombro dele. "Você vai fazer mais do que isso? Confia em mim. Todos estão falando sobre você. Até o pessoal da cozinha parou para te ouvir ontem." Antes que Lucas pudesse responder, o gerente Augusto apareceu, agora visivelmente mais amistoso. "Lucas, hoje temos pessoas importantes no restaurante. Dê tudo de si. Se continuar assim, pode acabar ganhando algo grande." Lucas assentiu em silêncio. O peso da expectativa agora era maior, e ele sabia que não podia falhar. Pensou em sua avó, Dona Teresa, que naquela noite estava um pouco melhor, embora o tempo continuasse contra eles. Ele precisava juntar mais dinheiro e rápido. Quando as luzes do restaurante foram diminuídas, todos os olhos se voltaram novamente para o pequeno palco. Lucas tomou seu lugar. O silêncio caiu como uma cortina pesada, e ele sentiu o coração bater forte no peito. Assim que encostou no microfone, uma leve sensação de formigamento percorreu seu corpo. Era algo que ele já tinha sentido na noite anterior, mas agora parecia mais intenso. Lucas começou a cantar, e como da primeira vez, o salão se transformou. A suavidade e a força da voz do garoto pareciam levitar no ar, cada nota carregando algo além da música. Um misto de emoção profunda e tristeza envolveu o público. Os clientes que estavam ali para jantar, distraídos com suas conversas e taças de vinho, agora pareciam paralisados, como se as palavras de Lucas tivessem o poder de alcançar partes de suas almas que eles não sabiam que existiam. Enquanto cantava, Lucas sentia novamente aquela estranheza crescente. Sua voz saía clara, mas cada nota parecia retirar um pouco de sua energia. Ele olhava para o público e via lágrimas nos olhos de algumas pessoas, como se a música tivesse o poder de expor todas as suas emoções mais íntimas. Clara, parada ao lado do palco, observava com atenção, visivelmente emocionada. O gerente Augusto, que sempre fora rígido, estava com os braços cruzados, mas sua expressão era de pura admiração. Quando a música terminou, o restaurante explodiu em aplausos. A reação foi ainda mais intensa do que na primeira noite. Lucas, embora satisfeito, sentia o corpo mais pesado, como se cantar estivesse drenando algo profundo dentro dele. Ele respirou fundo, olhando ao redor. Entre os clientes, Roberto, o empresário que havia falado com ele na noite anterior, estava novamente ali, mas desta vez ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de cabelos curtos e olhar penetrante o observava atentamente. "Excelente, garoto. Absolutamente impressionante", disse Roberto ao se levantar e caminhar em direção ao palco. A mulher ao lado dele também se levantou, seus olhos nunca se desviando de Lucas. Quando chegaram perto do garoto, Roberto sorriu. "Lucas, essa é minha irmã Helena. Ela trabalha com produção musical e ficou curiosa para te conhecer depois do que contei sobre ontem." Helena estendeu a mão para Lucas, seus olhos avaliando cada detalhe dele. "Prazer em conhecê-lo, Lucas. Ouvi coisas incríveis sobre você, e agora posso dizer que são todas verdade." Lucas apertou a mão dela, sentindo um leve desconforto. Havia algo no olhar de Helena que o deixava inquieto, como se ela estivesse enxergando além de sua aparência, além de sua música. "Obrigado", disse ele, tentando esconder a sensação de desconforto. "Tenho uma proposta interessante para você", disse Helena, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Podemos conversar depois?" Lucas hesitou por um momento, mas antes que pudesse responder, Clara se aproximou rapidamente. "Lucas, você foi incrível. As pessoas estão comentando sem parar", ela disse, ignorando completamente Helena e Roberto por um momento. Eu posso conversar depois."
disse Lucas para Helena, tentando desviar a conversa. Agora eu preciso descansar um pouco. Helena não parecia surpresa pela resposta, apenas assentiu com a cabeça. Claro, garoto, vou esperar. Lucas sentiu um alívio momentâneo quando ela se afastou. Ele olhou para Clara, que ainda estava sorrindo e cheia de entusiasmo. Você conseguiu de novo, Lucas. Vai arrecadar dinheiro suficiente, tenho certeza. Lucas sorriu para Clara, mas por dentro, a sensação de que algo estava errado apenas aumentava. Aquele formigamento, a exaustão que ele sentia. Algo estranho estava acontecendo com ele, e ele não sabia o que era. Ao sair do palco e caminhar para a porta dos fundos, Lucas se sentiu mais cansado do que nunca. A manhã seguinte trouxe uma sensação de exaustão que Lucas não conseguia entender. Seu corpo estava pesado, sua voz rouca, e ele mal conseguia falar. Ele tentava se convencer de que era apenas o nervosismo ou o esforço de cantar tantas noites seguidas, mas uma parte dele sabia que havia algo mais. Sua avó, Dona Teresa, observava-o atentamente enquanto preparava o café da manhã. Você parece cansado, meu filho, disse Dona Teresa com uma preocupação nítida na voz. Está cantando demais. Você precisa descansar. Lucas, forçando um sorriso, balançou a cabeça. Estou bem, vó. Só cansado mesmo. Mas vou conseguir o dinheiro. Falta pouco. A resposta não convenceu Dona Teresa, mas ela não queria pressioná-lo. Sabia que o menino estava se esforçando muito, e isso a fazia sentir um misto de orgulho e tristeza. Mais tarde, enquanto Lucas caminhava em direção ao restaurante para mais uma noite de apresentações, ele não podia deixar de sentir uma pontada de medo. Cada vez que ele se aproximava do microfone, aquela sensação estranha retornava. O formigamento, a sensação de que algo estava sendo drenado dele. Ele não sabia se era a pressão ou se havia algo de errado com o próprio microfone, mas não queria arriscar perder mais uma chance de ganhar o dinheiro que sua avó tanto precisava. Ao chegar ao restaurante, Clara o aguardava como de costume, mas dessa vez com uma expressão mais séria. Lucas, você está bem? Você parece exausto, disse ela, sua voz cheia de preocupação. Estou bem, respondeu Lucas rapidamente, mas Clara não parecia convencida. Sei que você quer arrecadar o dinheiro, mas se não cuidar de si, não vai conseguir ajudar sua avó. Pense nisso, disse Clara, segurando o braço do garoto com delicadeza. Lucas hesitou por um momento. Ele sabia que ela estava certa, mas sentia que não podia parar agora. O dinheiro estava quase lá. Ele estava tão perto. Só mais uma noite, Clara, disse ele, com um sorriso fraco. Depois disso, prometo que vou descansar. Clara suspirou, claramente relutante em insistir mais. Tá bom, mas por favor, toma cuidado. Naquela noite, o restaurante estava mais cheio do que nunca. Helena e Roberto estavam lá novamente, desta vez sentados em uma mesa mais perto do palco. Lucas podia sentir os olhos deles o observando desde o momento em que entrou. Havia uma expectativa no ar, algo que ele não conseguia identificar completamente. Assim que subiu ao palco e pegou o microfone, o formigamento familiar voltou, mais intenso do que nunca. Ele começou a cantar, mas desta vez sua voz falhou nos primeiros versos. O público notou a hesitação, mas Lucas rapidamente se recuperou e continuou forçando cada palavra. Sua voz parecia distante, como se não fosse dele, como se estivesse sendo sugada para algum lugar que ele não podia alcançar. Mas o público, ainda assim, permanecia hipnotizado. Helena, observando de perto, sussurrou algo para Roberto. Seus olhos estavam fixos em Lucas, como se estivesse esperando algo acontecer. Roberto acenou com a cabeça, concordando com o que ela dizia, mas seus olhos nunca se desviavam do menino no palco. Lucas terminou a apresentação ofegante, sentindo-se mais fraco do que nunca. As palmas ecoaram pelo salão, mas ele mal conseguia reagir. Sua cabeça girava e suas pernas tremiam. Ele saiu do palco rapidamente, sem sequer olhar para Clara ou para os clientes. Precisava sair dali, respirar. Quando chegou aos fundos do restaurante, encostou-se na parede e deslizou até o chão, ofegante. Lucas, o que está acontecendo com você?
Clara apareceu logo em seguida, agachando-se ao lado dele. Eu não sei, respondeu ele, a voz quase inaudível. Toda vez que eu canto parece que algo está errado. Eu me sinto diferente. Clara segurou a mão dele, seus olhos cheios de preocupação. Talvez seja melhor parar por hoje. As pessoas já te adoram. Você já conseguiu muito. Mas antes que Lucas pudesse responder, Helena apareceu na porta dos fundos, à sombra de um sorriso nos lábios. Lucas, você foi incrível novamente, disse ela com uma calma assustadora. Mas eu sinto que tem algo mais em você, algo especial. Lucas a olhou ainda confuso e tonto. O que você quer dizer? Helena se aproximou abaixando-se para ficar na altura dele. Sua voz tem algo que eu nunca vi antes, e eu acredito que podemos trabalhar isso de uma forma que vai mudar sua vida. Clara se levantou cruzando os braços e olhando para Helena com desconfiança. Ele precisa descansar. Não precisa de mais pressão. Descansar? Helena riu suavemente. Garotos como Lucas não podem descansar quando estão no limiar da grandeza. Eu posso levá-lo ao topo, mas ele precisa confiar em mim. Lucas olhou para Clara e depois para Helena. Ele estava confuso, exausto e não sabia em quem confiar. A ideia de que algo estava errado já era clara para ele, mas a oportunidade que Helena oferecia era tentadora demais, e tudo o que ele queria era salvar sua avó. Mas no fundo, algo o alertava. Naquela noite, Lucas mal conseguia dormir. As palavras de Helena ecoavam em sua mente, misturadas com o cansaço profundo que dominava seu corpo. Garotos como Lucas não podem descansar quando estão no limiar da grandeza. Mas algo em seu tom, no olhar dela, fazia com que ele ficasse inquieto. Ele revirava-se na cama, os pensamentos girando entre a pressão de continuar cantando e a necessidade desesperada de cuidar de sua saúde e de sua avó. Na manhã seguinte, Dona Teresa, como de costume, percebeu o olhar cansado de Lucas. Ela sabia que ele estava se desgastando, mas evitava tocar no assunto diretamente, não querendo sobrecarregar o garoto com mais preocupações. Mesmo assim, ela tentou. Lucas, você não precisa se forçar tanto, meu filho. Já fez tanto por mim. Eu não quero te ver assim. Lucas apenas assentiu, tentando esboçar um sorriso, mas por dentro, o turbilhão de dúvidas crescia. Ele não podia desistir agora. Estava perto de arrecadar o dinheiro necessário para a cirurgia, mas ao mesmo tempo, algo o incomodava profundamente. Mais tarde, ao caminhar em direção ao restaurante, Lucas encontrou-se com Clara no caminho. Ela estava preocupada com ele e era impossível esconder. Lucas, eu fiquei pensando sobre o que aconteceu ontem e eu não confio na Helena, disse Clara, segurando o braço dele levemente. Você precisa ser cuidadoso com essas promessas. Nem tudo o que parece uma boa oportunidade é o que realmente parece. Lucas a olhou sentindo o calor da sinceridade em suas palavras. Eu sei, Clara, mas o que mais eu posso fazer? Eu preciso do dinheiro para minha avó. Cada apresentação conta. Clara soltou um suspiro profundo. Eu entendo, mas sua saúde também conta, Lucas. Algo está acontecendo com você e não é normal. Você percebeu, não é? Lucas hesitou, encarando o chão. Ele sabia que algo estava errado desde a primeira apresentação, mas ainda não entendia o que era. Eu só preciso de mais um tempo. Se eu conseguir o suficiente, posso parar. Ao chegarem no restaurante, Helena já estava lá, sentada em uma das mesas com Roberto. Ela acenou para Lucas assim que o viu, e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo em seu comportamento era sempre calculado, frio, e ele não conseguia decidir se aquilo era apenas parte de sua personalidade ou se havia algo mais. Lucas, chamou Helena quando ele se aproximou. Temos uma proposta para você. Ela fez sinal para que ele sentasse. Lucas, meio relutante, puxou uma cadeira enquanto Clara observava de longe, visivelmente desconfiada. Roberto, sempre calado, apenas observava, deixando que Helena conduzisse a conversa. Lucas, começou Helena, inclinando-se levemente para a frente. Eu vejo um futuro brilhante para você, mas para chegar lá, precisamos fazer algumas mudanças.
Grandes oportunidades exigem grandes sacrifícios. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do garoto. Você tem algo especial, algo raro, e eu quero te ajudar a aproveitar isso. Tenho contatos que podem te levar além deste restaurante. Lucas sentiu seu estômago revirar. Ele sabia que isso era o que qualquer garoto em sua situação desejaria ouvir, mas não conseguia afastar aquela sensação de que havia algo de errado. Que tipo de sacrifícios? Perguntou Lucas, a voz quase falhando. Helena sorriu, como se esperasse a pergunta. Nada de perigoso, Lucas. Apenas dedicação total. Você precisará cantar mais, muito mais. Vamos gravar algumas demos e você vai precisar de foco. No entanto, ela hesitou por um momento, escolhendo bem as palavras. Isso significa que você não poderá cantar mais aqui. Você terá que sair desse ambiente pequeno e se dedicar inteiramente à carreira. Clara, ouvindo a conversa de longe, aproximou-se lentamente, tentando entender mais. Helena, você tem certeza que ele está pronto para isso? Disse ela, interrompendo a conversa de forma inesperada. Helena lançou um olhar rápido e frio para Clara, como se não quisesse ser questionada. Se Lucas quer salvar sua avó, ele vai ter que estar pronto, respondeu com um tom mais seco. Lucas, agora preso entre os olhares de Helena e Clara, sentiu o peso da decisão se acumulando em seus ombros. Ele sabia que estava sendo empurrado para um caminho que poderia mudar tudo, mas ao mesmo tempo sabia que algo dentro de si o alertava. O cansaço que o consumia desde que começou a cantar não era normal e agora Helena estava pedindo mais. Eu preciso pensar, disse Lucas finalmente, levantando-se da cadeira. Só mais uma noite de canto. Depois eu te dou uma resposta. Helena não pareceu aborrecida. Em vez disso, apenas sorriu suavemente e balançou a cabeça. Claro, Lucas, eu estarei esperando. Clara o acompanhou até os bastidores, o silêncio entre eles carregado. Assim que ficaram sozinhos, ela se virou para ele segurando seus braços com firmeza. Lucas, eu não gosto disso. Ela está te pressionando e você não precisa disso agora. Pense em sua saúde. Lucas soltou um suspiro profundo. Eu sei, Clara. Eu sinto que algo está errado. Mas e se essa for minha única chance? Clara não sabia o que responder. Ela sabia que o garoto estava desesperado e disposto a tudo para salvar sua avó, mas também sabia que algo obscuro rondava as promessas de Helena. Seja cuidadoso, Lucas. Foi tudo o que ela conseguiu dizer antes de voltar para o salão. E naquela noite, enquanto Lucas subia ao palco novamente, ele sabia que algo iria mudar. Quando Lucas subiu ao palco naquela noite, o peso da decisão pairava sobre ele como uma sombra. O restaurante estava mais cheio do que nunca, com sussurros e olhares de expectativa circulando entre os clientes. O barulho de talheres e taças de vinho parecia distante para o garoto, enquanto ele ajeitava o microfone mais uma vez. Seu corpo já não respondia como antes. O cansaço que sentia não era só físico, era como se algo dentro dele estivesse se desfazendo lentamente a cada nota que ele cantava. Vai dar tudo certo, Lucas, disse Clara ao seu lado, tentando esconder a preocupação. Ela lhe ofereceu um sorriso encorajador, mas seus olhos mostravam o medo que tentava disfarçar. Estou aqui se você precisar de qualquer coisa. Lucas acenou em agradecimento, mas sua mente estava distante, focada na sensação estranha que o invadia cada vez que tocava o microfone. Ele sabia que algo estava errado, mas não sabia como expressar isso. E mais do que tudo, o pensamento de sua avó o empurrava para continuar. Ele precisava do dinheiro, da oportunidade. Mas a que custo? Assim que as luzes foram abaixadas e o foco se voltou para o pequeno palco, Lucas respirou fundo. Ele olhou para o público e viu Helena e Roberto sentados, observando atentamente, esperando pela performance que decidiria o futuro. Mas havia algo nos olhos de Helena naquela noite que o deixou desconfortável. Era como se ela soubesse mais do que estava deixando transparecer, algo além de uma simples oportunidade musical. A primeira nota saiu de seus lábios, suave e pura, como de costume. O público imediatamente se silenciou, capturado pela beleza de sua voz.
Mas Lucas sentiu de imediato o peso familiar que sempre vinha com sua música. Algo o estava consumindo. A sensação de que cada palavra o drenava crescia a cada segundo, e ele lutava para se concentrar. No meio da canção, algo inesperado aconteceu. Um som de interferência no microfone cortou a melodia. Um zumbido agudo ecoou pelo salão, e Lucas sentiu uma dor intensa na cabeça, como se algo estivesse pressionando suas têmporas. Ele parou de cantar, ofegante, enquanto o público começava a murmurar em confusão. O gerente, Augusto, rapidamente sinalizou para os técnicos ajustarem o som, mas Lucas sabia que aquilo não era apenas uma falha técnica. Helena se levantou de sua cadeira, aproximando-se do palco com o olhar fixo em Lucas. "Continue, Lucas", disse ela, em um tom que era ao mesmo tempo encorajador e autoritário. "Você precisa terminar." Clara, que estava observando tudo de perto, correu até o palco, subindo ao lado dele. "Lucas, você não precisa continuar. Está tudo bem. Vamos parar por hoje." Havia uma súplica em sua voz, uma tentativa desesperada de afastá-lo daquele ambiente que, aos poucos, estava o destruindo. Mas antes que ele pudesse responder, sentiu um formigamento em suas mãos, e o microfone parecia mais pesado do que nunca. A sala começou a girar ao seu redor, e as vozes das pessoas ao longe se transformaram em ruídos indistintos. Ele tentou soltar o microfone, mas algo parecia prendê-lo a ele. Seu corpo estava rígido, os músculos tensos, como se estivesse perdendo o controle sobre si mesmo. De repente, uma risada suave ecoou pelo salão. Não era alta o suficiente para que todos ouvissem, mas Clara, ao lado dele, captou o som imediatamente. Era Helena, sorrindo enquanto o observava de perto. "É agora, Lucas", ela murmurou baixinho, com os olhos brilhando de uma forma que Clara não gostou. "Você só precisa aceitar." "Helena, o que você está fazendo?" Clara gritou, agora completamente em pânico. Ela tentou puxar Lucas para longe do palco, mas ele parecia estar preso no lugar. "Ele já fez a escolha dele, Clara", respondeu Helena friamente. "Ele sabe o que precisa fazer." Lucas olhou para Clara, os olhos marejados, lutando contra o que parecia ser uma força invisível. Ele queria gritar, queria correr, mas seu corpo não obedecia. A única coisa que conseguia sentir era a pressão crescente, como se estivesse sendo esmagado de dentro para fora. E então, com um esforço sobre-humano, Lucas soltou o microfone. O som reverberou pelo salão quando o aparelho caiu no chão, ecoando em meio ao silêncio que tomou conta do restaurante. O público, confuso, olhava de um lado para o outro, tentando entender o que havia acontecido. Clara puxou Lucas para longe do palco, abraçando-o com força. Está tudo bem, ela repetia, tentando acalmá-lo. Helena, no entanto, não parecia nada abalada. Ela deu um passo para trás, olhando para o garoto com um sorriso enigmático. Você ainda não está pronto, Lucas, mas vai estar. E quando estiver, estarei aqui. Sem dizer mais nada, Helena se afastou, deixando o restaurante com Roberto logo atrás. Lucas, agora mais consciente, respirava fundo, tentando recuperar o controle sobre seu corpo. O formigamento desaparecia lentamente, mas a sensação de que algo havia tentado dominá-lo ainda estava fresca em sua mente. Vamos sair daqui, disse Clara, enquanto o ajudava a se levantar. Isso tudo está errado, Lucas. Você precisa se afastar dessa mulher. Lucas olhou para ela, cansado e confuso, mas sabia que ela estava certa. Algo estava errado e ele não podia continuar ignorando. Lucas acordou no dia seguinte, sentindo o corpo pesado, como se tivesse corrido uma maratona. Sua mente ainda estava confusa com os eventos da noite anterior. O som do microfone caindo no chão, o sorriso sinistro de Helena e a sensação assustadora de que ele estava perdendo o controle de si mesmo. Não saíam de sua cabeça. Sua avó, Dona Teresa, notou a expressão tensa do neto enquanto tomavam café da manhã. Lucas, você está com essa cara de preocupação há dias. O que está acontecendo no restaurante? Você sempre foi tão animado para cantar, mas agora parece que isso está te machucando. Lucas sabia que não poderia esconder mais. Vó, algo estranho está acontecendo.
Não sei explicar. Toda vez que eu canto, sinto como se estivesse perdendo uma parte de mim. É como se eu estivesse ficando mais fraco. Dona Teresa ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender. Ela colocou a mão no ombro do neto, sentindo a angústia dele. Lucas, você é forte, mas às vezes as coisas que parecem oportunidades podem não ser o que parecem. Talvez seja a hora de parar e cuidar de si. Lucas olhou para o café em sua xícara, sem conseguir responder. Ele sabia que sua avó estava certa, mas a urgência da situação, o dinheiro para a cirurgia, continuava pesando em sua mente. No entanto, algo dentro dele dizia que ele estava se aproximando de uma linha perigosa. Naquela tarde, quando Lucas chegou ao restaurante, encontrou Clara o esperando na entrada. Ela parecia nervosa, quase como se tivesse algo importante para dizer. Lucas, precisamos conversar, disse ela sem rodeios. Eu sei, Clara. Algo está errado, mas eu não sei o que fazer. Clara olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Eu fiz algumas pesquisas sobre Helena. Ela não é quem diz ser. Há histórias sobre ela, e todas elas envolvem promessas de sucesso para jovens músicos, que depois desaparecem. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com desaparecem? Ela já fez isso antes, Lucas. Usou a música como isca para jovens talentos, e ninguém sabe ao certo o que aconteceu com eles. As pessoas que aceitaram suas ofertas nunca mais foram vistas em público. Alguns dizem que ela os manipula para algum tipo de contrato sombrio. Lucas mal podia acreditar no que ouvia. Mas por quê? O que ela ganha com isso? Clara balançou a cabeça. Não sei, mas você precisa se afastar dela. Helena não é uma produtora qualquer. Ela está atrás de algo, e parece que você faz parte disso. Antes que Lucas pudesse responder, a porta dos fundos do restaurante se abriu, revelando Helena, que se aproximava com um sorriso misterioso. Ah, Lucas, que bom que você está aqui. Precisamos conversar. Clara lançou um olhar para Lucas, pedindo em silêncio que ele não caísse nas palavras dela. Eu pensei sobre o que você disse ontem, respondeu Lucas, tentando manter a calma, mas o nervosismo transparecia em sua voz. E acho que vou precisar de mais tempo. Minha prioridade agora é minha avó. Helena inclinou a cabeça, estudando-o por alguns segundos. Seu sorriso não desapareceu, mas algo em seus olhos escureceu. Eu entendo, Lucas, mas oportunidades como essa não esperam. Você tem um talento raro. Não deixe que ele se perca. Eu agradeço pela oportunidade, mas preciso cuidar da minha saúde também, disse Lucas, tentando manter a voz firme. Vou continuar cantando aqui, mas só por mais um tempo. Depois eu vou parar. Helena suspirou profundamente, como se estivesse desapontada. Você está cometendo um erro, Lucas. Esse restaurante é pequeno demais para você. Seu talento não foi feito para ser desperdiçado aqui. Mas, se essa é sua escolha, eu respeitarei. Ela deu um passo à frente, abaixando a voz para um tom mais baixo e quase ameaçador. Só lembre-se, nem todos têm a chance de serem grandes. Lucas sentiu um calafrio. Por mais que suas palavras fossem suaves, havia algo de sinistro na maneira como ela o encarava. Ele sabia que precisava sair dali o quanto antes. Quando Helena finalmente se afastou, Clara respirou aliviada. Lucas, por favor, não volte a falar com ela. Isso está indo para um caminho perigoso. Lucas sabia que Clara estava certa. Ele já havia sentido o impacto que Helena tinha sobre ele. E agora, com as revelações de Clara, tudo fazia ainda mais sentido. Ele estava sendo manipulado, levado a uma armadilha que prometia sucesso, mas que no fundo o destruía. Mas apesar de tudo, havia algo que Lucas precisava enfrentar. E ele sabia que o próximo encontro com Helena não seria o último. Algo estava prestes a acontecer e ele precisava estar preparado. Os dias seguintes foram de uma inquietude constante para Lucas. Cada vez que ele pensava em Helena, sentia o mesmo calafrio. As palavras de Clara ecoavam em sua mente e ele não conseguia tirar da cabeça as histórias que ela havia contado sobre os músicos desaparecidos. Ainda assim, ele não podia simplesmente abandonar tudo.
A cirurgia de sua avó estava cada vez mais próxima, e o dinheiro que ele arrecadava cantando no restaurante já estava quase suficiente. Clara, por sua vez, fazia de tudo para mantê-lo longe de Helena. Ela estava sempre por perto, garantindo que Lucas tivesse algum apoio. Mesmo com os clientes elogiando suas apresentações, a cada nota cantada, ele sentia a exaustão aumentar. Algo continuava errado, e ele sabia que não poderia mais ignorar. Naquela noite, Lucas entrou no restaurante com o coração pesado. Ele sabia que estava se aproximando de um ponto sem retorno. A cada apresentação, a estranha sensação de estar sendo drenado aumentava. O formigamento nas mãos ao segurar o microfone, o cansaço inexplicável que o consumia após cantar e aquela presença de Helena sempre observando de longe. Assim que entrou pelos fundos, Clara o aguardava como de costume. Lucas, você parece mais cansado a cada dia. Está piorando, não está? Lucas, tentando disfarçar o peso da preocupação, apenas assentiu. Sim, mas estou perto de conseguir o que preciso para a cirurgia da vovó. Só mais um pouco, Clara. Clara cruzou os braços, claramente incomodada. E depois? O que vai acontecer com você? Já percebeu que cada vez que canta fica pior? Isso não é normal, Lucas. Antes que ele pudesse responder, o som dos passos firmes de Helena ecoou pelos corredores dos bastidores. Ela apareceu com seu sorriso frio, o mesmo de sempre. Boa noite, Lucas. Pronto para mais uma apresentação? Ela não olhou para Clara, como se a garçonete nem existisse. Estou sim, respondeu Lucas, tentando manter a compostura. Mas o desconforto era evidente. Helena o analisava com um olhar profundo, quase hipnótico. Clara, não conseguindo mais se conter, se interpôs. Lucas precisa de uma pausa, Helena. Ele está se desgastando a cada dia e você sabe disso. Helena finalmente olhou para Clara com um ar de desdém. Querida, você não entende o que está em jogo aqui. Lucas tem um dom raro e o que ele está fazendo vai além de cantar em um simples restaurante. Ele está no caminho da grandeza. Grandeza? Clara quase riu, incrédula. O que você está fazendo com ele é destruí-lo. Lucas, você não vê isso? Lucas, dividido, olhou de Clara para Helena. Ele sentia a tensão no ar e sabia que estava em uma encruzilhada. Helena, o que está acontecendo comigo? Por que eu me sinto tão estranho toda vez que canto? Helena o observou por um momento, como se calculasse sua resposta. Ela então se aproximou lentamente, sua voz baixando em um tom quase sedutor. Lucas, o que você sente não é fraqueza, é o preço da sua grandeza. Todos os grandes artistas precisam sacrificar algo para alcançar o verdadeiro sucesso. E você está apenas começando a sentir esse fardo, mas saiba que a recompensa será maior do que você imagina. Preço? Lucas perguntou, sentindo seu estômago revirar. Que tipo de preço? Helena deu um sorriso enigmático, seus olhos faiscando com algo que ele não conseguia identificar. Sua voz, Lucas, ela é especial, e quanto mais você canta, mais forte ela se torna, mas também mais você se conecta com algo maior, algo que você ainda não entende completamente, mas que em breve verá. Clara, agora furiosa, se colocou entre Lucas e Helena. Isso é loucura. Você está usando ele para algo que ele não pediu. Lucas, não a ouça. Helena não se abalou com a interrupção. Em vez disso, recuou um passo e cruzou os braços, como se estivesse esperando por esse momento. A escolha é sua, Lucas, mas saiba que se você parar agora, tudo o que fez até aqui terá sido em vão. A cirurgia de sua avó, o sucesso que você está à beira de alcançar, tudo pode desmoronar se você recuar. Lucas sentiu uma pressão crescente em seu peito. Ele olhou para Clara, que o encarava com uma súplica silenciosa, e depois para Helena, que mantinha seu olhar calculado e frio. Sabia que estava no centro de algo muito maior do que imaginava, mas ainda não conseguia entender o quê. Eu não sei o que fazer, confessou, sua voz tremendo. Helena deu um passo à frente, sua voz agora suave e envolvente. Você sabe, Lucas, lá no fundo você sabe. A grandeza sempre exige um preço. A questão é, você está disposto a pagá-lo?
O silêncio entre eles era pesado, quase sufocante. Clara, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Lucas, não faça isso. Você não precisa sacrificar tudo. Existem outras formas. Por favor, não deixe que ela te controle. Helena, impassível, apenas sorriu aguardando a resposta. Lucas sentiu o peso de todas as suas decisões se acumulando em seus ombros. Lucas respirava com dificuldade. Ele estava preso entre as palavras doces e ameaçadoras de Helena e o desespero genuíno de Clara. Cada uma puxava sua consciência em direções opostas. O peso da escolha era quase insuportável. Ele sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Algo estava sendo exigido dele, mas ele ainda não conseguia entender o que. Helena, ainda mantendo seu olhar frio e controlador, deu mais um passo à frente. Lucas, eu ofereço a você um caminho que poucos têm a chance de seguir. Sua voz é uma dádiva, mas como todas as grandes bênçãos, vem com um custo. Você sente o fardo porque está crescendo além do comum. Mas a grandeza, a verdadeira grandeza, exige sacrifício. Apenas aceite isso e tudo que você deseja será seu. Lucas olhou para Clara. Ela mantinha seus olhos fixos nele, a urgência em seu rosto quase palpável. Por favor, Lucas, não a escute. Você está se machucando a cada apresentação. Isso não é normal. Não vale a pena destruir sua vida e sua saúde por uma promessa vazia. Ele fechou os olhos por um momento, tentando silenciar o barulho em sua cabeça. Pensou em sua avó, a mulher que cuidou dele desde que sua mãe morreu. Ele sabia que a cirurgia dela dependia do dinheiro que estava arrecadando, mas ao mesmo tempo estava cada vez mais claro que havia algo muito errado com o que estava acontecendo a ele. Helena, ele começou com a voz tremendo. Eu entendo o que você está oferecendo, mas não sei se consigo continuar desse jeito. Eu sinto que algo está sendo tirado de mim. Eu não estou ficando mais forte, estou ficando mais fraco. E isso não é só cansaço. Algo mais está acontecendo. Helena, sem perder sua calma, sorriu com gentileza. Sim, Lucas, você sente isso porque está em um processo de transformação. Esse poder que você carrega dentro de si está crescendo, mas para dominá-lo você precisa continuar. A fraqueza que sente agora é temporária. É o preço para alcançar algo maior. Clara, agora sem conseguir mais segurar as lágrimas, segurou o braço de Lucas. Você não precisa continuar. Você já fez muito pela sua avó. Há outras maneiras de conseguir ajuda. Não se destrua por isso. O coração de Lucas batia forte. Ele sabia que estava em uma encruzilhada. Helena continuava a encará-lo com um sorriso enigmático, enquanto Clara olhava para ele como se sua vida dependesse da escolha que ele faria. Tudo ao redor parecia girar em câmera lenta e ele sentia o peso do mundo em seus ombros. Finalmente, com a voz baixa e trêmula, ele tomou sua decisão. Eu não posso mais fazer isso, Helena. Algo está errado e eu não posso ignorar o que está acontecendo comigo. Eu preciso parar. Helena permaneceu imóvel por um instante, o sorriso lentamente se desfazendo. Seus olhos endureceram, revelando uma frieza que Lucas ainda não tinha visto por completo. Você está cometendo um grande erro, Lucas. Essa decisão vai te custar muito mais do que você imagina. Talvez, respondeu Lucas, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Mas é o único jeito de salvar quem eu amo. Minha avó é minha prioridade. E se continuar cantando desse jeito significa perder a mim mesmo, então não vale a pena. Clara soltou um suspiro profundo, como se estivesse prendendo a respiração durante todo o tempo. Ela apertou a mão de Lucas com força, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Você fez a escolha certa. Helena, agora com uma expressão de puro desdém, deu um passo para trás. Você acha que pode simplesmente me rejeitar? Acha que pode voltar à sua vidinha comum, como se nada disso tivesse acontecido? Lucas, você já fez a escolha quando aceitou minha ajuda e agora as consequências são inevitáveis. O sangue de Lucas gelou com aquelas palavras. O que você quer dizer? Helena se aproximou mais uma vez, agora com os olhos sombrios. A cada vez que você cantou, Lucas, você cedeu um pouco mais de si. Eu não estava apenas te ajudando a ser grande, estava absorvendo algo muito mais valioso. E agora,
Sem o microfone, sem mim, você não terá sua voz de volta. Lucas deu um passo para trás, chocado. O quê? O que você está dizendo? Você já sentiu isso, não é? Helena continuou, com um sorriso venenoso. Você já sentiu que algo estava errado, e estava. Sua voz não é mais sua. Você me deu poder sobre ela, e agora, sem minha permissão, você nunca mais poderá cantar da mesma forma. É o preço, Lucas, e você já pagou. Lucas ficou atordoado. Ele sabia que estava se deteriorando, mas nunca imaginou que sua própria voz fosse parte do preço que estava pagando. Isso não pode ser verdade. Clara, ao ouvir aquilo, ficou paralisada por um momento, tentando processar o que Helena havia acabado de revelar. Ela então puxou Lucas com firmeza. Vamos sair daqui agora. Helena, observando-os ir embora, manteve seu sorriso frio e confiante. Não pense que isso acabou, Lucas. Eu estarei esperando quando você perceber que não há como escapar do destino que você escolheu. Enquanto saíam do restaurante, o coração de Lucas estava pesado, e a dúvida sobre sua voz não parava de ecoar em sua mente. Lucas e Clara saíram apressados do restaurante. O frio da noite batendo forte em seus rostos, contrastando com o calor sufocante de tudo o que acabara de acontecer. O coração de Lucas batia descompassado, suas pernas fraquejando a cada passo. Ele estava em choque, as palavras de Helena ainda reverberando em sua mente. Sua voz não é mais sua. Clara o segurava firmemente, guiando-o pelas ruas escuras. Vamos para casa. Você precisa descansar e se afastar dessa mulher de uma vez por todas, disse Clara. Sua voz tentando transmitir segurança, embora ela mesma estivesse aterrorizada com o que Helena havia revelado. Quando chegaram à pequena casa onde Lucas vivia com sua avó, Dona Teresa estava sentada na sala esperando o retorno do neto. Ao ver a expressão no rosto de Lucas, ela imediatamente soube que algo estava errado. Lucas, o que aconteceu? Você parece ter visto um fantasma. Lucas sentou-se ao lado dela, sem conseguir responder de imediato. Sua mente estava pesada com o que Helena havia dito sobre sua voz. Ele olhou para Clara, que permaneceu ao lado da porta, inquieta. Vó, eu acho que perdi minha voz, disse ele finalmente, sentindo um nó se formar em sua garganta. Eu não sei explicar, mas a mulher que estava me ajudando, ela fez algo. Ela roubou algo de mim. Dona Teresa franziu o senho, tentando entender. Como assim, meu filho? Como alguém pode roubar sua voz? Clara, percebendo a confusão de Dona Teresa, se aproximou. Essa mulher, Helena, estava manipulando o Lucas desde o começo. Ela queria mais do que apenas ajudá-lo. Ela estava usando ele. E parece que agora... Bem, agora ela quer sua voz. Dona Teresa ficou em silêncio por um momento, tentando processar as informações. Ela segurou a mão de Lucas, apertando-a com força. Lucas, você sempre teve uma voz linda, mas sua voz não define quem você é. Não importa o que essa mulher fez, você ainda é meu neto. Nós vamos superar isso juntos. Mas as palavras de consolo de sua avó, embora reconfortantes, não conseguiam acalmar o desespero crescente dentro de Lucas. Ele sabia que havia algo mais profundo acontecendo. E se Helena estava certa? E se ele nunca mais pudesse cantar da mesma forma? Naquela noite, enquanto todos dormiam, Lucas se levantou em silêncio e foi até o quintal da casa. O céu estava coberto de nuvens pesadas e uma brisa fria soprava pelas árvores. Ele fechou os olhos e tentou cantar baixinho, apenas para testar sua voz. No entanto, assim que abriu a boca, o som que saiu não era mais o mesmo. Sua voz, antes pura e forte, agora estava rouca, fraca, quase imperceptível. Ele caiu de joelhos, sentindo o peso da verdade esmagá-lo. Helena estava certa. Sua voz realmente não era mais a mesma. O preço que ele pagara por aquele breve sucesso no restaurante havia sido sua própria essência. Na manhã seguinte, Clara apareceu cedo na casa de Lucas. Ela tinha passado a noite pesquisando mais sobre Helena e suas vítimas. Lucas, precisamos resolver isso, disse ela determinada. Eu acho que sei como quebrar o que quer que Helena tenha feito com você. Lucas, ainda abalado,
Olhou para ela com olhos cheios de esperança. Como? Eu encontrei relatos de outros músicos que passaram por algo semelhante, explicou Clara, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dele. Parece que, de alguma forma, Helena usa o microfone para sugar a energia das pessoas. Não sei como, mas ela os prende a essa espécie de contrato. E a única maneira de reverter isso é enfrentá-la e pegar de volta o que ela roubou. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Você quer que eu a enfrente? Mas como? Eu não tenho nada contra ela. Clara olhou diretamente nos olhos de Lucas. Você tem uma coisa: sua coragem. Helena se alimenta do medo e da insegurança das pessoas. Se você for até ela, mostrar que não está mais sob o controle dela, talvez você possa reverter o que aconteceu. A ideia de confrontar Helena novamente fazia o estômago de Lucas revirar, mas ele sabia que Clara estava certa. Ele precisava enfrentar aquilo ou viveria para sempre sem sua voz e sem saber o que realmente havia acontecido. Naquela noite, Lucas e Clara voltaram ao restaurante. O local estava vazio. O som dos talheres e conversas que geralmente preenchiam o ar haviam desaparecido. Era como se o lugar estivesse à espera daquele confronto final. Helena, como se soubesse que eles viriam, estava lá, sentada em uma mesa no centro do salão, sua expressão tranquila, quase satisfeita. Eu sabia que você voltaria, Lucas. Você ainda não entendeu, não é? Não há como escapar do que você aceitou. Lucas, com a voz trêmula, mas determinada, deu um passo à frente. Eu não vou deixar você me controlar mais. Você pode ter roubado minha voz, mas não vai roubar quem eu sou. Helena riu suavemente, cruzando os braços. Você acha que é tão simples assim? Acha que pode simplesmente voltar atrás em sua decisão? A sua voz, Lucas, está comigo, e você nunca mais terá de volta o que perdeu. Clara, ao lado de Lucas, falou com firmeza. Lucas ainda tem a coragem que você não conseguiu tirar dele, e isso é mais poderoso do que você imagina. Por um momento, Helena permaneceu em silêncio, seu sorriso desaparecendo lentamente. Ela se levantou, agora séria. Coragem? Murmurou. Veremos quanto tempo isso dura. Lucas sentiu o coração acelerar, mas algo dentro dele sabia que ele precisava continuar. Eu escolho quem eu sou, e escolho não seguir você. No instante em que ele pronunciou essas palavras, algo mudou no ar. O microfone que estava sobre a mesa de Helena começou a vibrar. Uma luz fraca, quase imperceptível, emanava dele, como se estivesse lutando contra algo invisível. Helena tentou segurar o microfone, mas foi tarde demais. Uma explosão de luz tomou o salão e Lucas sentiu um alívio súbito. Era como se algo estivesse sendo arrancado dele, algo que não deveria estar ali. Quando a luz desapareceu, o restaurante estava novamente em silêncio. Helena, ofegante e sem a mesma confiança de antes, olhou para Lucas com raiva. Você vai se arrepender disso. Mas Lucas, agora mais firme do que nunca, soube que a batalha estava vencida. Ele havia recuperado mais do que sua voz naquela noite. Ele havia recuperado a si mesmo. Enquanto ele e Clara saíam do restaurante, o ar parecia mais leve. Sua voz ainda estava frágil, mas ele sabia que, com o tempo, ela voltaria. E mais importante, ele sabia que havia se libertado de Helena para sempre.